Moçada, não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar, o Inova tem mais ou menos aí uns 2 anos. Acho que foi a 3ª ou 4ª aula do Inova. A gente tive a honra de receber na ocasião o nosso palestrante, que é o Marcelo. E eu não sei se vocês experienciaram, né, uma das coisas mais bizarras que poderia acontecer no ambiente digital, em relação a essa questão de webinar. Para o Inova foi fantástico, porque fez com que o Inova repercutisse muito, e estava com a presença do ONU, que adora um assunto polêmico. Então, quero trazer aqui um grande amigo, uma pessoa que eu admiro bastante também, não só em conhecimento cirúrgico, mas também em conhecimento de vida, carreira, é um cara que tem muito, muito, muito a agregar. Marcelo, por favor. Pequeno grande homem. Parabéns, seja muito bem-vindo. É um monstro. O palco é teu. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom, apesar do Daniel ter falado que eu não gosto de treta, realmente... Só que uma coisa é diferente você ter um posicionamento firme e não abrir mão disso daí. Né? Uma coisa que é uma filosofia pessoal minha, e então se alguma coisa vai contrário ao que eu acredito, não vou simplesmente me acovardar ou mudar de ideia só para agradar outras pessoas. Bom, mas o que eu queria hoje comentar com vocês, passar um pouquinho da minha trajetória. Tá? Inclusive, assim, não me considero, vi a lista de palestrantes que teve ontem aqui, são palestrantes profissionais, pelo que eu vi, não me considero isso. Não sou coach motivacional, não sou nada disso daí, mas eu queria, como se você estivesse acompanhando o meu pensamento durante todos esses anos, desde a saída da residência, o término, as dificuldades, e até onde a gente está nesse momento. Tá? E aí o tema que eu escolhi, e eu sempre quis falar disso daí, às vezes eu falo um pouco sobre isso durante quem está acompanhando as mentorias junto comigo, são os dilemas que a gente enfrenta no dia a dia, e isso mudou muito nos últimos anos, ou talvez se tornou mais gritante, mais crítico, né? Os dilemas que a gente enfrenta enquanto profissional. O primeiro, o Ícaro estava ouvindo aqui, ele até falou já, as crenças que a gente acabam colocando na nossa cabeça. Você não saiu da faculdade com isso, você não sei, mas você acaba alguém te falando e você fica com aquilo e aquilo te trava. Tá? Então, quando eu terminei a residência em 2010, né, eu tive um chefe, e eu falei, chefe, agora que você vai me falar isso? Ele falou, cara, a época de ganhar dinheiro com cirurgia plástica já foi. Eu falei, mas você não falou no começo, né? E era uma pessoa que eu admirava tecnicamente, me ensinou muito, muito mesmo, né? E aquilo você fala, poxa, ele falou, não, mas fica tranquilo, você vai ter uma vida boa, você não vai passar fome, mas ganhar dinheiro mesmo, né? Já foi. Quem chegou primeiro já fez, agora daqui para diante. E eu fiquei pensando naquele negócio, aquilo ficou na minha cabeça, tá? E, de certa forma, isso impacta na evolução nossa enquanto profissional, né? Por quê? Porque durante um tempo, a coisa começou a ir bem e tal, e mesmo que não estava maravilhoso, mas estava indo bem. Então, se eu estava indo bem, já estava melhor do que ele já tinha me falado, né? Essa é a nossa clínica recém-inaugurada. Hoje, tranquilamente, eu gostaria que vocês levassem isso para a casa de vocês. Tá? Nós vivemos um momento espetacular para trabalhar enquanto médicos. Tá? Na área da cirurgia plástica, sim, mas em toda a área, tem médicos de outra área, tem gestores aqui. A área que vai realmente faturar muito é a área da exclusividade. Porque os grandes players do mercado, as grandes empresas, salvo os grandes centros, né? Mas todo o resto do Brasil, eles estão invadindo o mercado para massificar o atendimento em saúde, nivelando para baixo, né? Vocês podem ver, eu tenho certeza que as sociedades, os hospitais estão sendo comprados por grandes empresas, massificar, preço baixo, planos empresariais. E aquelas pessoas que estão buscando atendimento, elas estão ficando simplesmente desamparadas.
Não existe época melhor para você está lidando com poucos concorrentes, pessoas que realmente estão investindo num atendimento personalizado, com empatia, falaram bastante da experiência, que a gente vai também tocar um pouquinho nisso daqui. Então, essa é uma crença limitante importantíssima que você deve eliminar da sua vida. Você tem que acreditar que realmente nós estamos vivendo uma época fantástica, tá? E dá sim para realmente viver muito bem, né? E o teto ele não tem limite. Quando o pessoal começa essa história de experiência, que para mim foi uma novidade, né? Mas esse livro foi escrito em 1960, olha que engraçado. E o cara, ele descreve os 4 níveis aí de ofertas econômicas, né? Você tem uma commodity, que é um bem fungível, consumível, né? Matéria-prima básica, né? Não manufaturada, que infelizmente no nosso país ele é reconhecido mundialmente só por isso. Aí o segundo seria as mercadorias, que são palpáveis, né? Bens de consumo. Inclusive, teve até uma discussãozinha. Eu gosto de provocar um pouco as pessoas, mas não é assim no sentido de criar inimigo, de criar discussão. Um colega bem renomado compartilhou no grupo uma coisa que todo mundo tem compartilhado, a BIC, no começo, no meio e no fim, 40 anos produzindo a mesma coisa e supostamente está dando certo e a gente deveria seguir esse raciocínio, né? Só que para a gente não serve, por quê? Porque é uma mercadoria bem feita, com atendimento em massa, né? E não decepciona ninguém, mas também não se destaca. Então, num produto de mercadoria, né? De bens tangíveis, funciona, mas para nós não vai funcionar. Essa foi uma dos atritos recentes aí. A maioria dos médicos ou prestadores de serviços vão entrar nessa categoria aqui. Então, são prestadores de serviços, que são intangíveis, então não dá para palpar, pegar e tal. Só que esse mercado aqui, é o que os grandes players do mercado estão assumindo. E não tem como a gente concorrer com eles. Esquece, eles têm sistema de gestão profissional, captação profissional, venda, marketing. Vocês não vão conseguir se diferenciar ou sobreviver. Quem tiver nesse nicho aqui, ó, escuta o que eu estou falando, que é uma coisa que eu penso, vai ter CLT daqui a um tempo, entendeu? Você não vai ser um profissional liberal, você vai ser funcionário deles, tá? Isso já é uma realidade que está acontecendo e vai realmente se tornar cada vez mais comum. O mercado que realmente, como eu falei, que dá para se destacar, é isso aqui, que você vai criar experiências dentro da sua área específica, né? No caso meu, a cirurgia plástica ou qualquer outra área que vocês atuem, é possível sim, mesmo a gente lida com desejo, né? Quando eu falo isso com outros colegas de outra especialidade, eu falo, mas para você é fácil, as pessoas querem a cirurgia plástica, elas desejam, objeto de luxo, sonho de consumo, eu vendo necessidade, né? Eu trato doença, eu tiro uma pedra no rim, né? Eu trato um problema neurológico, né? Mas eu discordo disso, porque existe sim a possibilidade de você melhorar a experiência desse paciente junto com você. E experiência, agora eu estou vendo algumas coisinhas acontecer. Experiência não é só dar um chinelo personalizado para paciente, né? Às vezes o cara vai operar a mama, o que eu tenho que dar um chinelo para paciente, né? A experiência não é encher a paciente de frufru, brinquedinho, perfuminho, essas coisas. A experiência, ela consiste em melhorar todas as etapas do atendimento, desde a preparação, meio e fim, o pós-venda, de uma maneira elegante e de uma maneira exclusiva, né? Então, significa atuar resolvendo as dores do paciente. Então, por exemplo, meu caso específico, eu reparei que as pacientes, minhas 99% mulher, a gente operava a mama e ela chegava lá com o cabelo desgranhento, né? A mulher odeia isso, ela se sente mal, ela se sente feia, né? E às vezes ela tem que levar, o marido não quer levar, ele já está pé da vida, porque ela fez esse negócio, ele nem queria, né? Porque ele não queria gastar, na verdade. E aí ele não vai levar ela no cabeleireiro, ele não lava o cabelo dela também. Ela chegava, ela sempre era uma queixa comum, doutor, mas quando que eu posso lavar o cabelo? Quando que eu posso? Eu falei, não, eu montei um salão, tem um salãozinho no consultório ali. As pacientes, todo pós-operatório, elas lavam o cabelo lá.
eu gasto quase nada com isso daí, é desprezível o meu investimento. Só que a sensação dela de cuidado e bem-estar, e eu reparei o quê? Mulher com cabelo, que ela se sente o cabelo bonito, a primeira coisa que ela faz é o quê? Entrar na frente do espelho e tirar uma foto. E toda a paciente vai lá, lava o cabelo, penteia o cabelo, ela sai e tira uma foto. Melhor médico. Gente, eu não fiz nada. A cirurgia ela nem lembrou, ela só está lembrando do cabelo. Então é uma coisa tão que para a gente, enquanto cirurgião, eu nunca achei que isso fosse realmente relevante, né? Mas para paciente é. Outra coisa, todo mundo que vai lá, não tem, assim, a paciente vai fazer uma abdominoplastia ou uma cirurgia que requer um pouco mais de imobilização, né? E ela falou, eu sei, o marido cuida um dia, no segundo ele já está bem cansado, no terceiro ele inventa uma desculpa para, ir embora, ele não quer mais ficar lá. E a coitada está lá toda cortada e tal, chama a mãe dela, que tem 75 anos, não consegue levantar ela. Falei, não, isso aí está errado. Então eu montei uma poltrona eletrônica, que eu falei, isso aqui vai ficar com você 15 dias, tá? Só para vocês saberem, em termos de custo R$ 2.500 isso daí, né? E alguém leva para ela lá, tipo, eu tenho 12 poltronas agora. Então, todas as pacientes ficam com essa poltrona. E elas acharam aquilo o máximo. Porque, na verdade, olha só, ela dispensa a necessidade realmente do acompanhante, né? E diminui o número de complicações, porque solta aqueles pontos que a gente faz da aplicatura ou da essência, a gente sabe que ela vai forçar. Se ela não tem ninguém, ela vai forçar, invariavelmente. Agora, quando ela tem realmente... Então, essas coisas são, na minha opinião, a melhora da experiência. E se a sua clínica ela é muito bonita, olha só, aqui uma coisa que eu penso. A impressão que você tem que passar da sua pessoa tem que ser melhor ainda do que a clínica. Tá? Então, a paciente tem que sair de lá muito impressionada com você, com o seu atendimento e com a sua equipe. Essa frase, então, essa palavra, role model em português, ela não tem a tradução não é exatamente igual. Role model é uma pessoa que você admira, né? Uma pessoa que você quer ser igual. Então, não é só exemplo, porque o exemplo pode ser positivo ou negativo. Então, você tem que escolher com alguma vamos dizer assim, inteligência ou alguma sabedoria as pessoas que você quer seguir, tá? Eu acompanho muitos cirurgiões mais novos e também os mais velhos, e a gente acaba dividindo eles em 4 grupos. Isso serve, acho que, para todo tipo de pessoas e também de profissionais, né? Tem gente que fica puxando a fila, por exemplo, o Daniel e o Cru estão aqui puxando uma fila. Tem gente que vai encará-los com um modelo e seguir. Tem gente que você precisa dar um empurrãozinho e tem gente que não sai do lugar de jeito nenhum. Esses que não saem do lugar não vieram aqui, então eles também não né? Eles estão lá. Mas a maioria das pessoas só precisa realmente desse modelo para copiar, mas um modelo que seja de sucesso, né? E eu agora falando dos dilemas antigos, o meu modelo era ruim, entendeu? O meu chefe, por exemplo, ele tinha um amplo conhecimento técnico, mas ele não tinha essa vivência do mercado. E aí você acaba copiando isso daí, você acaba se estrepando junto, né? Ontem, esse aqui é um vídeo de ontem, eu fiz um treinamento, esse aqui é o meu instrutor, 20 e poucos anos, ele não tem nenhum osso quase que ele não fraturou caindo de moto, então é um cara que tem muita experiência, né? Então ele está ali revisando junto comigo o vídeo que ele faz e corrigindo os detalhes e tal. Então, a melhor maneira que você tem de aprender realmente é com seus próprios erros ou tombos. A segunda é alguém te mentorando, né? Então, invistam, procurem pessoas que você admira, falar, isso aqui está legal para mim. E outras não. Tem umas que falam, isso aí é legal, um modelo de sucesso, mas não me interessa. Essa clareza todo mundo tem que ter. Por exemplo, o que eu quero para mim, né?